Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Por uma semana nós estaremos repetindo isso na liturgia, porque de fato, este dia da Páscoa da Ressurreição é tão intenso, tão importante, o núcleo, o centro da nossa fé, que nós não podemos celebrar só em 24 horas. Este é o dia. E é neste dia que nós continuamos a escutar na liturgia o texto que é a continuação do Evangelho de ontem, o de Emaús, a ceia de Emaús. E assim nos diz o evangelista Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, o fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Nós ouvimos o texto interessantíssimo de ontem, que é a ceia de Emaús. Ao final daquele episódio, quando eles reconhecem o Senhor na fração do pão, ou seja, na celebração da Eucaristia, os discípulos voltam para Jerusalém. Retornam para a cidade santa, aqueles que estavam se distanciando dela, e encontram a comunidade. O texto de hoje tem alguns detalhes, numa riqueza do episódio, que eu quero evidenciar para vocês. A primeira delas é que Jesus ressuscitado se faz reconhecer pelas suas mãos e os pés. Não é interessante? Nós reconhecemos uma pessoa através do seu rosto. Por exemplo, os documentos têm a foto do rosto, porque é o rosto que é o distintivo principal de uma pessoa. Jesus ressuscitado se deixa reconhecer pela mão e pelos pés. Não foi reconhecido pelos discípulos de Emaús. Aqui também eles têm dificuldade de reconhecer, mas ele faz ver as mãos e os pés. Essas mãos de Jesus que tocaram, que abençoaram, que consagraram o pão, que curaram, que escreveram por terra, que fez com a saliva a lama, que tocou em olhos cegos, em ouvidos surdos, em bocas mudas. Essas mãos se fizeram bem. Esses pés de Jesus, pés empoeirados, pés sofridos que caminharam. Jesus caminhou muito. É estas mãos e os pés que são o símbolo do serviço, da doação, do amor, misericórdia, bondade, compaixão, amor, que Jesus faz ver para se reconhecer. É Ele o Senhor que passou fazendo bem. Tem uma segunda coisa que eu gosto muito do evangelista Lucas. É o evangelista da minha paixão. Porque Lucas é o evangelista cheio de misericórdia. E diante das falhas humanas, Lucas não as desfruta, mas ele tenta justificar. Para mim isso é belíssimo, caríssimos. Porque muitas vezes nós buscamos desfrutar a falha do nosso irmão para fazê-lo sofrer, para humilhar. Agora você imagina o que é escrever em um evangelho o defeito de alguém. É consolidar pelo resto do mundo, na expansão do tempo e das culturas, da geografia, o defeito de alguém.
Então Lucas, quando alguém tem uma falha, ele busca remediar, busca justificar. Os discípulos que dormiam, ele vai dizer no Evangelho que dormiam porque estavam muito tristes no Getsemane. E hoje aqui eles não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. A alegria e a surpresa que ele coloca como motivo para a dificuldade de crer dos apóstolos. Sabemos que a alegria não é um impedimento para crer, mas que com isso também ele busca dar uma informação que ele tinha dificuldade de crer, mas também dá uma desculpa para aquela dificuldade, para a dureza, para a incapacidade dos discípulos de crer. Jesus vai de novo usar a palavra de Deus, como foi para os discípulos de Emaús, para levá-los a crer na ressurreição. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. O que é esse abrir a inteligência? Aos discípulos de Emaús, ele já tinha dito assim: como vocês são lentos, como vocês não são inteligentes para penetrar as Escrituras. A palavra de Deus, o que é a inteligência das Escrituras? É saber ler a nossa história a partir das Escrituras e ler as Escrituras a partir da nossa história. É essa inteligência das Escrituras que se requer no texto. Mas vejam, seja na ceia de Emaús, como no texto de hoje, nós vimos os 3 elementos que nos ajudam a crer no Senhor ressuscitado. Eles estão de novo em comunidade, eles estão escutando com a ajuda de Jesus a palavra de Deus, a inteligência das Escrituras, e, de novo, compartilham um pasto, uma refeição. Essa refeição não é uma comida qualquer, mas é a Eucaristia. Essas 3 coisas tenhamos presentes no nosso coração. A comunidade, a escuta da palavra de Deus e a liturgia são essas 3 coisas que nos conduzem à fé no ressuscitado. Um bom dia para todos e que nós, no nosso empenho de vida de família, que a nossa vida de pastoral quase que não é intensa, que não existe nesse tempo, mas naquilo pouco que nós possamos fazer, que nós possamos nos deixar converter, transformar para crer no ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.